Para que serve campanhas de distribuição de conteúdo? Simplesmente fazer campanhas de tráfego pago, onde o conteúdo que a gente produziu chega para mais pessoas. Por que é importante fazer isso e para que serve? Isso serve pelo seguinte, serve para aumentar a nossa base. A base de pessoas que nos conhecem, a base de pessoas que já viram a nossa cara, a base de pessoas que já foram ajudadas por algum dos nossos conteúdos. E como que essa base é formada? As plataformas de tráfego, elas conseguem traquear tudo que o usuário faz. Inclusive permite que a gente crie dentro delas, dentro do gerenciador, listas de pessoas que tomaram determinadas ações nas nossas redes sociais e também nos nossos sites. Essas listas de pessoas é o que a gente chama de público. Tem uma aba lá chamada público, tanto no Google Ads quanto no Facebook Ads, onde você consegue gerar essas listas. E você consegue gerar listas, por exemplo, de pessoas que assistiram determinada quantidade de vídeos seus. Por exemplo, eu consigo fazer uma lista com todas as pessoas que assistiram pelo menos 50% de todos os vídeos que eu postei no meu Instagram. E para que serve essa lista? Essa lista serve para eu usar ela em outras campanhas para atingir essas pessoas com outro tipo de campanha, outro tipo de mensagem. Então, a soma dessas listas de pessoas que interagiram com o meu negócio, assistindo um vídeo, interagindo com a rede social, ou visitando um site meu, visitando um blog meu, a gente chama de base. E essa base, teoricamente, é o nosso público mais quente, né? É o público que já nos conhece. É o público que nós já conseguimos gerar alguma reciprocidade com ele, porque ensinamos gratuitamente alguma informação de valor através do conteúdo gratuito. E na hora que nós vamos fazer campanhas com um objetivo de venda, pode ser seja para um produto de venda perpétua, né? Um anúncio que chama ele para uma página onde ele pode comprar, ou seja, convidando ele para um evento de lançamento, por exemplo, esse público mais quente, ele tem uma probabilidade maior de se tornar cliente. Afinal, ele já nos acompanhou, ou ele nos acompanha, ele já nos conhece, já existiram pontos de contato entre nós e eles. Para isso que serve a campanha de distribuição de conteúdo, para aumentar esses públicos, para mais pessoas ficarem alimentadas por essa lista, para depois nós fazermos campanhas que aí sim tem um objetivo de venda. E outro ponto é que se a gente distribuir conteúdo de forma unicamente orgânica, hoje em dia, com a quantidade de perfis e canais de YouTube que nós temos, o orgânico ele não cresce. Se você só publicar conteúdo de forma orgânica, você vai atingir pouquíssimas novas pessoas, pouquíssimas mesmo, numa velocidade muito devagar. Só que quando você distribui conteúdo, quando você pega esse conteúdo que você produziu e você cria campanhas pagando para as plataformas, ele chegar para novas pessoas, você aumenta a tua audiência. Você aumenta a tua audiência, aumenta a tua base, alimenta esses públicos, alimenta essa lista, e aí você tem uma massa de pessoas ali que te conhecem para você fazer campanhas mais voltadas para venda depois. Inclusive, para quem está começando, nem adianta só publicar de forma orgânica. Seu Instagram não vai crescer, seu YouTube não vai crescer, ou se vai crescer numa velocidade muito pequena, que vai demorar muito para você ter relevância estatística para conseguir vender alguma coisa. Então, para um iniciante, faz até mais sentido ele produzir menos conteúdo, ao invés de produzir todo dia, produzir 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, que seja, só que se planejar para esse conteúdo ser distribuível. Através de campanhas de tráfego pago, você distribuir esse conteúdo. E aí sim ele chegar para pessoas que possivelmente vão ter interesse no que você está falando, no que você está ensinando. Pessoas que potencialmente vão se tornar clientes seus depois. E para quem que a gente faz essas campanhas de distribuição? Para quem está começando, a gente seleciona público por interesse. As plataformas, ela tem uma forma ali de você buscar pessoas que têm interesse em assuntos que são o mais próximo possível daquilo que você ensina. Você vai direcionar essas campanhas para pessoas que são o seu público-alvo, o seu avatar, a sua persona. Então, a faixa etária de pessoas que você tem como cliente ideal, se faz diferença se é homem ou mulher, você pode selecionar só homem, só mulher, ou para os dois, caso isso não faça diferença para o teu público-alvo. Você consegue selecionar coisas que eles curtem, coisas que eles gostam, se isso ajuda a direcionar para o teu público-alvo. Você começa com essas pessoas. As primeiras campanhas de distribuição a gente faz nisso, que a gente chama de público de interesse. Depois, à medida que a gente começa a ter base, à medida que a gente tem até clientes, ou a gente tem uma lista de e-mails, ou a gente já tem uma lista de pessoas que engajaram com os nossos negócios, a gente começa a usar público semelhante.
Público semelhante é quando a própria plataforma ela pega uma lista de pessoas e ela procura pessoas com um perfil parecido com aquele. E ele costuma até ser mais eficiente do que o público por interesse, mas ele não anula o público por interesse. Então, quando a gente passa a ter nossas primeiras listas de pessoas, nossos primeiros públicos, a gente passa a usar ali também público semelhante. Mas é para isso que serve a distribuição de conteúdo paga, né? Pagar para distribuir conteúdo. Orgânico não cresce, orgânico por conta própria vai crescer muito devagar, então não dá para criar um negócio digital baseado só em conteúdo orgânico. Não é que não dá, é que a maioria não vai conseguir. É estatisticamente improvável que você consiga. Possível é, só não é tão viável assim. E o outro motivo é para a gente criar essa base de pessoas, essa lista de pessoas, para aí sim nós fazemos campanhas mais voltadas para venda, ok? Então esse foi um vídeo para explicar por que distribuir conteúdo. Espero que tenha respondido a sua dúvida, que você tenha aprendido conceitos novos. E assim, quando a gente está ensinando esse tipo de coisa, né, uma coisa puxa a outra. Então, para explicar por que a gente distribui conteúdo, eu falei coisas como públicos, e talvez você não saiba o que é públicos. Falei sobre público semelhante, talvez você não tenha entendido bem o que é público semelhante. Então, cada um desses assuntos ramificados, esse acúmulo de conceitos, né? Cada um desses conceitos daria uma aula ou um vídeo só sobre ele. Então, para isso eu preciso saber de você. Se você ficou com alguma dúvida disso que eu passei aqui, o que você entendeu, o que você não entendeu e o que mais você gostaria de aprender sobre marketing digital. Deixa nos comentários, interage comigo, que isso ajuda eu a produzir os próximos vídeos. Se você não entendeu bem um dos conceitos que eu falei aqui, compartilha comigo que eu gravo um vídeo só sobre ele, assim nenhuma dúvida fica para trás e você consegue aprender sobre esse universo, beleza? Então, tô te esperando nos comentários aqui. Clica no gostei se você gostou do vídeo, claro. Clica no se inscrever no canal, caso você ainda não seja um inscrito, assim você recebe meus próximos vídeos aqui, beleza? A gente se vê no próximo.